Vocês acompanharam o governador de São Paulo conversando, com os representantes, com os prefeitos das cidades e também estiveram por aqui parlamentares. Lembrando também que nós conversamos em uma coletiva de imprensa com o governador Tarcísio de Freitas. Vamos ouvir o que ele falou. Governador, bom dia. Bom dia. Também da Rádio Metropolitana. O prefeito comentou da regulamentação da região metropolitana. Já há também um entendimento para fazer de fato funcionar a região e no que se refere ao transporte metropolitano. Também vai ter esse entendimento junto às prefeituras? Olha, eu entendo que esse entendimento é fundamental. Não adianta nada você criar a região metropolitana e essa criação ser meramente política e ficar no papel. Eu entendo que o Estado perdeu capacidade de planejamento quando extinguiu a Emplaza. A gente está querendo resgatar essa competência na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. A CDHU vai ter esse papel de fazer planejamento metropolitano. E a gente regulamentar essa questão da região metropolitana é fundamental para que a gente possa ter efetividade na prestação de serviço público e partilha racional do custeio, por exemplo. O que acontece? É muito comum o município sede, por exemplo, abrigar a organização de saúde, atender pessoas, oriundas de todos os municípios, mas você não tem um rateio das despesas. É importante você planejar o transporte metropolitano em conjunto, criar os bilhetes únicos, criar os corredores, isso tem que ser feito em parceria. A questão do saneamento é fundamental também para ser planejado em conjunto. Então, a partir do momento que você tem uma região metropolitana, uma série de ações no campo do transporte, no campo do saneamento, no campo da habitação, elas têm que ser pensadas em conjunto. Então, a regulamentação faz todo sentido, traz uma racionalidade para a administração e para a aplicação do recurso. Qual que é a importância da sua vinda hoje aqui para a região de Piracicaba? Olha, primeiro, nós estamos num momento de eventos de chuva, então a gente veio trazer equipamentos para a Defesa Civil e a ideia é atuar na prevenção. Então nós firmamos o convênio com a Desenvolve São Paulo para a liberação de linhas de crédito, para aquisição de equipamentos e para obras de proteção. Distribuímos uma série de viaturas, uma série de equipamentos para emprego imediato. E uma outra coisa, um mapeamento de riscos que foi feito utilizando o Serviço Geológico do Brasil, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, para que a gente pudesse verificar quais são os pontos em alguns municípios suscetíveis de problema. São 330 cartas já entregues a municípios para que os prefeitos tenham isso como uma orientação, onde que a gente precisa atuar preventivamente, com intervenções de engenharia, obras de contenção, para que a gente mitigue problemas que eventualmente a gente tenha. Governador, e ainda o senhor apontou que agora temos enchente, mas mais à frente teremos a estiagem e os incêndios. Exatamente, por isso a gente também já está distribuindo equipamentos de combate a incêndios. São equipamentos que estão acoplados nas 48 viaturas que nós entregamos no dia de hoje. Então a gente tem que pensar hoje na questão dos enchentes, mas já antever o problema dos incêndios, porque tem a repercussão ambiental e tem a questão também do prejuízo, da possibilidade da gente ter aí patrimônio perdido, prejuízo para o agronegócio, prejuízo para mananciais, isso afeta a segurança hídrica, então a gente tem que estar muito atento à questão dos incêndios que começam no período de estiagem. E com relação a recursos para enfrentamento? Bom, a gente está investindo agora 75 milhões em prevenção. Mas as primeiras liberações para os desastres que vêm acontecendo já estão sendo feitas. Nós mapeamos os primeiros prejuízos, fizemos os primeiros projetos de recuperação, assinamos os convênios com alguns municípios, liberando de imediato, por meio de crédito suplementar, 11 milhões de reais e estamos prontos para liberar mais 14. E à medida que os eventos vão acontecendo, a gente vai quantificando e também tentando dar a pronta resposta. Eu acho que o mais importante agora é a pronta resposta. Primeiro, na assistência imediata às pessoas que ficam desalojadas, desabrigadas e segundo, na recuperação das áreas atingidas. Então essa recuperação para nós é fundamental e aí a gente já começa a ver o que a gente precisa fazer para evitar novos problemas. Sejam intervenções de drenagem, retificação de cursos d'água, desassoreamento, obras de contenção, mudanças dentro do programa habitacional, mudanças de pessoas de áreas de risco. Então isso é fundamental e vai ser uma constante daqui para frente. Em relação a Capivari, por exemplo, em Monte Moro, todos os anos temos alagamentos. Não é uma coisa típica que vem acontecendo no Socorro, por exemplo, agora. Justamente para essas duas cidades, existe algum projeto específico, já que aquelas pessoas todos os anos sofrem com as enchentes?
Exatamente. Essas questões que são recorrentes levam a gente à percepção clara que a gente precisa atuar na infraestrutura de imediato. Então, uma primeira medida, desassoreamento do rio Capivari é fundamental, tem que ser feito de imediato e isso vai ter uma repercussão. Segundo, obras de macrodrenagem, né? E terceiro, a relocação de pessoas que estão em áreas que são suscetíveis à inundação. Então, essas 3 medidas são fundamentais para a gente não ter todo ano esse tipo de episódio. O que vale para Montemor, para Capivari, também acontece em Bauru, acontece em Franca, e é nessa linha que a gente tem que atuar. Vamos começar a trabalhar de imediato nos projetos, e tão logo os projetos estejam prontos, a gente inicia as intervenções. Uma surpresa muito polêmica essa semana para as nomeações do cunhado do senhor, do irmão, da primeira-dama Michelle, né, que depois a nomeação do cunhado, mas manteve o irmão Michelle. O senhor poderia se pronunciar claro. Por que dessas decisões? Não, é o seguinte, o pessoal rotula muito assim, meu concunhado, não é cunhado. Quem é ele? Coronel da Força Aérea, piloto da FAB, formado em administração, com mestrado em TI, com o curso de Estado-Maior da Força Aérea, com o curso de altos estudos em Portugal, cara altamente preparado e que é de confiança. Com um cargo de confiança, está botando uma pessoa de confiança. Quando você pega a definição de parentesco, tanto na linha consanguínea quanto na linha de afinidade do Código Civil, o concunhado não aparece, então em tese não é parente. E isso valia para a súmula 13, que trata da questão do nepotismo. No entanto, teve uma decisão monocrática que veio depois, que incluiu o concunhado para efeitos de interpretação da súmula 13. Eu não tinha conhecimento dessa decisão. Sem problema, não tem compromisso com erro, erramos, revejo a decisão na mesma hora, tanto é que tornamos a decisão sem efeito. O Diego, que é irmão da primeira-dama. O garoto tem 2 graduações, fera na área de TI, me ajudou muito ao longo da campanha, então também está nomeado numa posição de assessoria, não tem impedimento legal nenhum e vai continuar nomeando. Obrigado, gente.